Somente o esposo e a esposa devem permanecer no leito conjugal. Os filhos não devem estar dormindo com os pais, na própria cama dos pais. Isso não pode acontecer. Então, cuidado, você tem os filhos até agora dormindo na cama com vocês, aí vocês se afastam da vida conjugal, é até um escudo para você fugir daquilo que é próprio de um esposo e de uma esposa. Cuidado, filhos na cama de um casal não vai dar certo para eles, muito menos de vocês que são marido e mulher. Filhos devem ter o seu quarto, a sua própria cama. Filhos dormindo com os pais já bem grandes. Isso é muito prejudicial, é fora do plano da família. Isso vai trazer muito prejuízo para a vida do casal. É preciso, eu estou falando como casado, como pai de filhos, lá em casa, e digo isso com toda a autenticidade, lá em casa, lá nós não permitimos que isso aconteça, não por maldade, por ruindade, porque não está certo, porque isso não é bom, porque isso não vai trazer benefício para a nossa vida, porque não é assim. Então diga assim, se é sim, não, se é não. A isto, não. Então nós vamos providenciar tudo o que precisa. Ah, mas as crianças têm medo, elas choram, não trabalham. Resolva isso, mas não resolva da forma errada. Resolva da maneira certa. Vai rezar, vai orientar. É interessante isso. Resolva da maneira certa. É como uma criança que está chorando pelo celular, eu deixo ela contigo com o celular. Sim, então resolva o choro, mas resolva da maneira certa, não dando o celular. Resolva da maneira correta. Mas dá trabalho. Dá trabalho. E na verdade, assim, mais do que trabalho, é exigente para nós, porque você vai ter que ter uma postura, né? Você vai ter que ter uma postura. Contrariar o choro dos filhos. Contrariar, e você vai ter que levar seu filho a uma experiência de decepção. Porque eles... O que é recepção? É aquilo que você recebe. O que é decepção? Aquilo que eu não quero. Eu rejeito, é decepção. Então, quando você se decepciona, você vê que o filho se frustra, né? É a palavra talvez mais ideal. Frustrar os seus filhos. Não tem nada mais pedagógico, mais curador, mais poderoso do que você frustrar o filho. Isso educa ele, isso forma ele. Frustrar o filho é dizer... Vão chamar o conselho tutelar para você daqui a pouco. Mas é verdade. Pode dizer, olha, pode dizer isso aos grandes profissionais, né? Eles vão te dizer se não é verdade. Quando você frustra um filho, né, você está dando a ele, e quando eu digo frustrar, no sentido daquilo, no caso, por exemplo, que não pode. Você vai frustrar seu filho por frustrar de graça? Frustrar nesse sentido. Vai dormir com o pai e com a mãe? Não, você não vai. Então você vai frustrar. Então, por exemplo, o Miguel, que é o nosso único, então são 3 mulheres, e mais o Miguel, que é homem. Então, o Miguel sempre buscava isso, né? O leito do pai e da mãe ali, estar ali. A gente nunca permitiu. Hoje ele tem 9 anos, ele dorme no seu quarto, ele tem essa identidade, ele entende que ele é um indivíduo, né? Então, para pensar que isso não é nenhuma violência, não é nenhum decoro, não é nenhuma forma violenta de tratar o filho. Ah, você está... trazendo traumas para ele de maneira nenhuma. Pelo contrário, está criando caráter, personalidade, ele está realmente crescendo da maneira certa. Engraçado, a gente faz isso com planta, a gente faz isso com o corpo, né? Porque o cara está lá, preciso corrigir minha postura. Aí você vai lá fazer exercício, você vai fazer, né, fisioterapia. Eu preciso corrigir minha perna, eu preciso corrigir uma coisa lá em casa, a planta está torta, coloca... Aí os filhos podem crescer torto do jeito que vai. Então, por que a gente tem zelo com algumas coisas, com outras não, né? Então, os filhos principalmente. Não tenha medo, pode entender isso. Você precisa colocar um fim nisso tudo. Resolva da maneira certa. Tem como resolver. E a solução não é essa, de deixar o filho com o celular, de deixar o filho... né? Esses dias lá em casa, eu estava, antes até de vir para cá, eu estava falando com... Miguel, daqui a pouco, eu falei, chega disso. Estava fazendo uma atividade, falei, chega disso, já deu, para, fazer outra coisa. E obedece, primeira vez, tem uma confiança. Existe uma conexão de confiança. Se o meu pai disse chega, é chega. Se o meu pai disse para parar, é para parar. Se minha mãe disse... Mas isso tem que ter autoridade. É autoridade. Respeito. Isso, exatamente. E esse respeito vem exatamente da confiança, né? Então, o que eu penso é que às vezes as pessoas elas improvisam muito a educação dos filhos. E a educação dos filhos não pode ser improvisada. Ela tem que ser programada, planejada, tempo de qualidade. Você tem que sentar com os seus filhos. Como um dia eu sentei com os meus e disse assim, o meu não te protege e o meu sim te promove. Quando eu disser sim, é para te promover. Quando eu disser não, é para te proteger. Não é para te censurar, não é para te humilhar, não é para te castigar.
Os filhos têm que tirar essa visão de que o meu não é escravidão, o meu não é para te machucar, meu não é para te censurar, não, meu não é para te proteger. Então lá em casa, quando eu digo não, eles já se remetem àquela reunião, àquela fala, olho no olho, nariz com nariz, alinhado, né, no nível da conversa de amor. Então o meu não é para te proteger, o meu sim é para te promover. O papai disse sim, está nos promovendo, está nos empurrando para frente. Ele disse não, está nos protegendo. Então pensa nisso. Se você conversar com seus filhos, se vocês planejarem a educação dos seus filhos, se vocês disserem a eles os princípios da educação, o porquê fazemos dessa forma, pode ter certeza, a linha do trem, de estação em estação eles vão chegar. E significa cuidar dos filhos realmente no caminho que é Jesus, a palavra própria do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, pai e mãe precisam dessa firmeza, dessa comunhão, para que os filhos possam caminhar firmes também e serem pessoas prontas para viver com toda a dignidade. Leito conjugal é para o casal, simplesmente para o casal.